Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa estrutura de pensamento, de comportamento bem particular. Muitos conhecem como o observador ou o tipo 5 do Eneagrama. Isso. E para guiar essa nossa conversa, a gente se baseia aqui em textos de especialistas como o Cláudio Naranjo, né? Que mergulham fundo na psique humana. Exato. E a nossa missão aqui não é só, sei lá, rotular ou descrever um perfil. É tentar entender a lógica interna, sabe? A razão de ser dessa estrutura. E, mais importante, qual seria o caminho para uma vida mais integrada? Como pegar essa capacidade imensa de observação, de conhecimento, e trazer ela para o jogo da vida, de fato. E essa é a questão central, né? Não se trata de deixar de ser quem se é, mas de sair de um modo, de um piloto automático, sabe? Que muitas vezes foi construído para sobrevivência, para um modo mais consciente, mais participativo. É uma mudança de chave, então. Total. É a diferença entre viver a partir de uma premissa de escassez, de que os recursos são finitos, né? E precisam ser guardados a todo custo, e descobrir que participar do mundo pode, na verdade, gerar mais energia do que consome. Gostei disso. Então, vamos começar por essa premissa de escassez. As fontes apontam para uma crença fundamental, assim, quase um sistema operacional rodando no fundo da mente. Algo como: o mundo é invasivo, exige muito e dá pouco em troca. Para sobreviver, eu preciso ser autossuficiente e reter meus recursos. Nossa! Isso é muito forte. Não é só uma opinião, né? É uma lente através da qual toda a realidade é percebida. Exatamente. E essa lente nos leva direto para a paixão dessa estrutura, que é a avareza. Mas aqui tem um ponto crucial para entender. Esquece dinheiro. Esquece bens materiais. Ah, boa. Essa é uma avareza muito mais íntima. É um impulso de reter os recursos mais preciosos e que, na visão dessa estrutura, são os mais limitados, né? O próprio tempo, a energia pessoal. Conhecimento. O conhecimento que foi tão arduamente acumulado e, no fim, o próprio eu. O próprio espaço interno. Faz todo sentido. É como se a pessoa andasse pelo mundo com uma bateria interna que ela acredita ter uma carga muito limitada. Perfeito. E que demora demais para recarregar. Então, cada interação, cada pedido, cada tarefa, é tudo analisado com base em quanto da minha bateria isso vai custar. Isso. Essa pergunta é constante. Isso explica, talvez, a preferência por um e-mail em vez de uma ligação. Ou porque o silêncio é tão valioso. Perfeito. Você deu exemplos super práticos de como essa economia de existência funciona. A lógica por trás disso é uma estratégia de sobrevivência. E tá ligada ao medo central da tríade mental, que é o medo de ser incapaz, sabe? Inadequado. O medo de não ter o que precisa. De não ter o que é preciso para lidar com as demandas do mundo. Se eu minimizo minhas necessidades, se eu preciso de muito pouco do mundo das pessoas, eu me protejo. Se protege da possibilidade de não ter o que precisa ou da sensação de esgotamento. Exatamente, da sensação avassaladora de esgotamento. É uma busca, assim, radical por segurança através da autossuficiência. Essa ideia de busca radical por segurança é poderosa. Mas me faz pensar, ninguém nasce com essa premissa. Não mesmo. O que acontece na história de uma pessoa para que ela chegue a essa conclusão tão drástica sobre o mundo? De que é preciso se entrincheirar para sobreviver. É aí que as fontes nos convidam a olhar para a infância. Elas falam de uma experiência que pode ser descrita como uma espécie de anorexia emocional. Anorexia emocional? Forte esse termo. E isso pode ter acontecido de duas formas que parecem opostas, mas que levam ao mesmo resultado. Por um lado, uma criança que se sentiu invisível, cujas necessidades emocionais ou físicas não foram percebidas, não foram atendidas. Tipo, ela chora e ninguém vem, ela mostra um desenho e ninguém olha. Exato. E ela aprende que expressar uma necessidade é inútil, é um gasto de energia que não tem retorno. E o outro lado? O outro lado é a criança que se sentiu invadida. Pais que não respeitavam o espaço, o tempo, os sentimentos dela, que entravam no quarto sem bater, que decidiam tudo por ela.
que enchiam de um afeto que não era o que ela precisava naquele momento. Exatamente. Então, nos dois cenários, seja pela ausência ou pela intrusão, a mensagem que a criança decodifica é a mesma. Não existe um espaço seguro para mim e para as minhas necessidades aqui. O mundo externo ou me ignora ou me invade. E a conclusão lógica para uma criança é se retirar. Se o mundo de fora não é seguro, o único lugar que resta é o mundo de dentro. É isso. É o começo da construção da fortaleza mental. Precisamente, a criança conclui, se ninguém vai me dar o que eu preciso, eu mesmo tenho que conseguir. E o jeito mais seguro de garantir que nada me falte é não precisar de quase nada. Uau! Essa retirada para o mundo mental é o que gera, mais tarde, uma capacidade intelectual gigante, mas também um sentimento profundo de vazio e uma dificuldade de se conectar com o mundo afetivo, que parece caótico, imprevisível e, acima de tudo, perigoso. Então essa fortaleza mental não é um luxo, é uma necessidade de sobrevivência. Vamos explorar um pouco essa metáfora do castelo. Como ele funciona? Quais são as defesas? Boa. Um dos mecanismos que as fontes citam é o isolamento emocional. Sim, o isolamento é a muralha principal do castelo. E ele se manifesta de algumas maneiras. A primeira é o que a gente pode chamar de descolamento. Descolamento. É a capacidade de se separar emocionalmente do ambiente, das pessoas. É como observar tudo através de um vidro blindado. Isso permite, por exemplo, descartar relacionamentos que se tornam muito exigentes, sem um aparente remorso. Não é por maldade, então. Não é por maldade. É o sistema de segurança do castelo detectando uma possível drenagem de recursos e simplesmente fechando o portão. E dentro desse castelo, o que a pessoa faz? Fica lá na torre de vigia, observando tudo à distância? Exato. Essa é a segunda defesa, a orientação cognitiva. A vida é primariamente vivida na cabeça. A experiência direta é muitas vezes substituída pela preparação para a experiência. Como assim? Em vez de ir a uma festa, a pessoa pode ler sobre interações sociais. Em vez de sentir a dor de um término, ela analisa as razões do fracasso. É como tentar entender o que é nadar lendo todos os manuais, mas sem nunca entrar na água. As emoções viram objetos de estudo. Exato. Elas não são eventos para serem sentidos no corpo. Essa imagem me lembrou o acadêmico que sabe tudo sobre a poesia do amor, mas talvez nunca tenha se apaixonado. A vida vira um grande campo de estudo. Perfeito. E todo esse estudo precisa ser armazenado em algum lugar, né? Essa é a terceira faceta da defesa, a retentividade, o refúgio. O mundo interior, a mente, se torna a grande biblioteca do castelo. Um lugar seguro e organizado. Seguro, organizado, protegido por limites muito rígidos. A pessoa se retira para essa biblioteca para processar as informações que coletou do mundo, para entender tudo antes de talvez um dia decidir agir. Só que esse dia da ação é sempre adiado. Constantemente adiado. Porque a sensação é de que nunca se sabe o suficiente, nunca se está preparado o suficiente. O que nos leva ao ponto central de toda essa conversa, né? Se o problema não é a busca por conhecimento, que é uma qualidade incrível, Com certeza. mas sim esse distanciamento, esse adiamento da ação, como se sai disso? Como se aprende a baixar a ponte levadiça desse castelo tão bem construído? Essa é a pergunta de $1 milhão. O caminho do desenvolvimento não é demolir o castelo. Essa fortaleza tem sua sabedoria, protegeu a pessoa por muito tempo. O caminho é aprender a sair dele para pequenas expedições. E perceber que dá para voltar em segurança. Isso. E perceber que é possível voltar em segurança. A questão deixa de ser o que eu sei e passa a ser como eu vivo o que eu sei. Sair da arquibancada e pisar no campo. Exatamente. Sair da arquibancada e pisar no campo. Ok, pisar no campo soa ótimo na teoria. Mas para alguém que passou a vida inteira se sentindo seguro na arquibancada, onde cada movimento lá embaixo parece caótico e sugador de energia, isso não soa aterrorizante. Sim, muito. Por onde se começa na prática? Começa-se com experimentos. Pequenos e controlados. O primeiro passo é desafiar a avareza. E isso significa praticar o ato de dar, de forma consciente e em doses mínimas. Não é virar extrovertido da noite para o dia. De jeito nenhum.
É sobre compartilhar uma ideia numa reunião que normalmente guardaria para si. É oferecer 5 minutos do seu tempo a um colega. É expressar um sentimento simples para alguém de confiança. É um teste de hipótese, na verdade. A hipótese é, se eu me der, vou me esgotar. A experiência pode ou não provar o contrário. Exatamente. E a descoberta transformadora é perceber que, às vezes, o ato de compartilhar, de conectar, em vez de drenar a bateria, pode, na verdade, conectá-la a uma fonte de energia externa. Muda tudo. É uma mudança de paradigma. O segundo passo que as fontes mencionam tem a ver com o que eles chamam de centro instintivo fraco. Certo. O que isso quer dizer na vida real, fora do jargão? Viver muito na cabeça. Basicamente, viver do pescoço para cima. O antídoto, portanto, não é mais pensamento. É a ação corporal. Ah, entendi. É sair da abstração e se conectar com o físico, com o presente. Fazer uma caminhada, prestando atenção em como os pés tocam o chão. Cozinhar, sentindo o cheiro, a textura dos alimentos. Fazer um trabalho manual. Qualquer coisa que aterre a energia no corpo. Isso. Qualquer coisa que tire a energia da mente e a aterre no corpo. Isso diminui a ansiedade, a ruminação mental e coloca a pessoa de volta no mundo real. O que eu imagino que leva ao terceiro passo, que é abraçar a experiência direta. É a consequência natural de sair da cabeça e entrar no corpo. É a troca consciente da preparação pela participação. A verdadeira sabedoria não está só nos mapas que a gente desenha na segurança do nosso castelo, mas no território que a gente explora. É aceitar que é impossível estar 100% preparado para a vida. Ninguém está. E é na ação que o aprendizado acontece. É na ação, no erro, no inesperado, que o aprendizado mais profundo acontece. É a diferença fundamental entre saber o caminho e caminhar o caminho. E, finalmente, o passo que me parece o mais desafiador de todos. A conexão com outras pessoas. A ponte levadiça parece ser mais pesada quando se trata de relacionamento, certo? Sem dúvida. Como praticar essa conexão afetiva sem sentir a ameaça da invasão. Com a mesma lógica, a dos pequenos experimentos. É sobre gentilmente testar a crença de que conexão é igual à invasão. Começa por permitir que uma pessoa de confiança entre um pouquinho no seu mundo, compartilhando algo pessoal. E aprendendo a colocar limites também. Fundamental. É aprender a dizer não para proteger seu espaço, mas também aprender a dizer sim para um convite. O desafio é descobrir, por experiência própria, que vulnerabilidade não é o oposto da força. Às vezes, permitir uma interdependência saudável pode nos tornar mais fortes do que o mais completo isolamento. É uma força que não vem de se fechar, mas de se conectar de forma inteligente. Então, o percurso todo é uma espécie de recalibragem. Sair do modo padrão do observador autossuficiente, protegido na sua fortaleza pelo medo da escassez, para se tornar um participante sábio. Alguém que não só acumula um conhecimento profundo, mas o coloca a serviço da vida, o compartilha e se permite ser tocado pelo mundo. Sim. E isso nos leva a uma reflexão final que as fontes sugerem. Toda essa estrutura é construída sobre a ideia de substituir a experiência direta pela sua conceitualização, né? Pelo mapa. Certo. A pergunta a se ponderar é: e se o maior conhecimento não for aquele que a gente acumula e guarda na nossa biblioteca interna, mas aquele que a gente descobre no ato de se entregar à experiência do território sem mapa algum, confiando que temos os recursos internos para navegar o que quer que venha?